Luciano, é pressão por todo lado, né? A economia começa a apresentar conta, não só da pandemia, mas também dos desafios que o governo federal tem pela frente. Pois é, Diógenes, ontem o dia foi cheio desse tipo de pressão em cima do presidente Jair Bolsonaro. Começou com a turma dos caminhoneiros, tem uma greve, um indicativo, né, de greve aí previsto no dia 1º. Essa coisa vem rolando já vem rolando semana, né? Alguns dias, e a grande pressão no caso dos caminhoneiros é em relação ao preço do diesel, que anteontem teve uma nova alta, né, nas refinarias. A Petrobras anunciou mais um aumento do diesel. O diesel aí já pode estar beirando os R$4, né, com esse novo aumento. E aí os caminhoneiros dizem que não tem como absorver. E o presidente Jair Bolsonaro fez um apelo ao setor e assumiu um compromisso, disse que iria avaliar, mas já apresentou a conta. Disse, olha, para cada centavo que a gente reduzir no preço do litro do diesel, sacrificando PIS e COFINS, que são os impostos federais sobre os quais o governo pode atuar, já que ele não quer mexer na política de preço da Petrobras, ele para cada centavo representa R$800 milhões por mês a menos nos cofres públicos. E a expectativa dos caminhoneiros é de uma redução de pelo menos 20 centavos. Então a gente está falando aí de algo em torno de 1 bilhão e 600 milhões, aliás, 16 bilhões de reais de redução apenas no caso do diesel. É bom lembrar que aquela greve famosa no período do governo do Temer, né? O diesel estava em torno de R$3. Exatamente, agora ele já está beirando os 4, né? Chegando para 5, né? Pois é, então a gente está falando aí só no diesel de algo em torno de 16 bilhões. E a outra pressão que o governo recebeu foi do setor de bares e restaurantes, que se viu principalmente pressionado por causa dos mercados de São Paulo e Minas Gerais, que apertaram aí as medidas de isolamento social. Os bares, por exemplo, em São Paulo só podem funcionar até 20 horas. E o segmento que foi um dos que mais sofreu durante a pandemia foi pedir socorro ao ministro Paulo Guedes e ao presidente Jair Bolsonaro. A Associação Brasileira, né, de Bares e Restaurantes, a Abrazel, representada pelo seu presidente, o Paulo Somuth, esteve lá e pediu que o governo reedite aquele projeto da MP 936, que permite o desligamento, né, parcial de servidores, de colaboradores, reduzindo sua jornada e, consequentemente, reduzindo o salário, e o governo complementando o salário, né, aquilo que valeu aí durante cerca de 6 meses. No ano passado, esse MP 936, ela custou algo em torno de 33 bilhões de reais aos cofres públicos e beneficiou quase 10 milhões de trabalhadores. A expectativa agora para algo em torno de 3 meses, que é o que a Abrazel quer, é de um custo próximo dos 17 bilhões. Soma esses 17 com os 16, a gente tem uma conta aí perto de 35 bilhões de reais que o governo está prestes a assumir. Pois é, o governo pediu 15 dias, né, para dar uma resposta. No máximo, final, ele fez questão de dizer, no máximo 15 dias para dar uma resposta para a turma de bares e restaurantes. Aliás, a declaração no máximo 15 dias foi do próprio presidente da República, isso. Jair Bolsonaro. Então a gente tem aí um quadro preocupante na questão do desemprego, pressão de categorias em relação à greve, até o caminhoneiro parar o país, e o Bolsonaro é muito identificado com a categoria, né? Para ele vai ser uma coisa desgastante, né? E tem a questão do auxílio, que até agora não se tem ainda uma definição, né, o Luciano? Pois é, se vocês lembrarem, a gente falou em 30 e poucos bilhões de reais só nessas duas contas. 30 bilhões de reais é o orçamento do Bolsa Família. Para o ano, né? E o governo precisa de 30 bilhões de reais aproximadamente por mês para retomar o auxílio emergencial. O grande problema de hoje é, como você disse ontem aqui naquela conta que você fez, não tem dinheiro. O governo não tem de onde tirar dinheiro. O governo tem liberdade para mexer em 92 bilhões de reais num orçamento que sequer foi aprovado. A gente não tem a definição do orçamento desse ano, tem esse detalhe, né? Tem ministério prestes a travar aí, né, Diógenes? Sem um orçamento definido. Tem ministério que só consegue funcionar até maio. Outra coisa que você tocou desse assunto ontem, é importante a gente lembrar, é que mesmo com a boa vontade e o esforço do governo e de sua base no Congresso de definir um auxílio emergencial, ele não vai ser como do ano passado, que tirou muita gente, inclusive, da pobreza. Não vai ser de R$600, de R$500, vai ser de R$200 por um período curtíssimo. 3 meses no máximo. E eu fico pensando aqui na frustração que vai gerar, que vai provocar, porque também ele não vai atender todo mundo que atendeu no ano passado. Muita gente vai ficar de fora e o pior de tudo, a gente que realmente precisa, né? Pois é.
Comércio eletrônico e 2 setores específicos do varejo tiveram um boom de vendas em 2020, Luciano Kleber. Esse é um levantamento feito pela Receita Federal de hoje, com base nas notas fiscais eletrônicas, né? Realmente é um levantamento muito real. E aí a Receita disse ontem que o comércio eletrônico no ano passado movimentou 231,9 bilhões de reais no Brasil, contra 164 bilhões que tinha movimentado em 2019. O crescimento real, já descontado a inflação, é de 41,2% de hoje. Só para você ter uma ideia, o varejo, de uma maneira geral, está lutando aí para fechar 2020, os números ainda não saíram, com crescimento entre 4% e 5%. O varejo eletrônico, o comércio eletrônico cresceu 41,2%, claro, na esteira do Fica em Casa, né? Muita gente passou a comprar comida por aplicativo, tudo comprado na internet, então o varejo eletrônico deu esse boom. E dentro do varejo, de uma maneira geral, a Receita também mostrou que não tem do que reclamar os segmentos de materiais de construção, 11,2% de crescimento de vendas sobre 2019, e segmento de artigos farmacêuticos, com 10,4% sobre 2019. Segmentos cujo movimento está intimamente ligado ao auxílio emergencial. Luciano, a gente pode voltar a esse assunto nos próximos programas, mas ontem foi a vez de Vladimir Putin, presidente da Rússia, bater de frente com as Big Techs. Isso foi no fórum de Davos. que está sendo até por videoconferência, e ele acha que esse assunto tem que ser tratado. Há muito poder dessas grandes empresas de tecnologia. A gente está falando aí de Google, Facebook, Amazon, entre outras Big Techs, inclusive a Alibaba lá do chinês, do Jack Ma. E ele acha que é preciso regulamentar isso. Mas como regulamentar? Porque aí o Estado vai acabar com aquilo que é a internet. Uma área, de certa forma, livre, né? Para que as pessoas não só interajam, se comunicam, mas também façam seus negócios. Então, há esse tipo de discussão na União Europeia, há esse tipo de discussão também nos Estados Unidos hoje, inclusive com o uso da lei antitrust em cima de Google, em cima de outros Big Techs. Então, esse assunto está ganhando uma proporção grande, né? É enorme, mas a grande questão, Diógenes, é que eu particularmente acho muito difícil chegar num acordo, porque esse acordo teria que envolver todos os países do mundo. As Big Techs, elas podem estar baseadas fiscalmente em qualquer lugar do mundo. Então, todos os países do mundo teriam que fechar um acordo. E é impossível colocar na mesma linha de raciocínio todos os países do mundo, né? Você viu o que é que Xi Jinping, né, o líder chinês, fez com o Jack Ma, que é um dos homens mais ricos do mundo, é um dos homens mais ricos da China. Do, né? AliExpress. Da AliExpress, da Alibaba. Ele simplesmente, o camarada subiu desde outubro, apareceu agora num videozinho e tal, calou o cara, porque o cara foi criticar o governo chinês, né? Você vê como isso preocupa nações fortes como é a China, né? O jogo é bruto. Vamos acompanhar, a gente volta a esse assunto aqui nesse espaço da economia no Jornal 96.